1 João capítulo 4, do versículo 1 ao 4, diz assim: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Hoje nós vamos tomar basicamente o versículo 4, o último versículo, como ponto de partida na nossa mensagem de hoje. No entanto, eu quero trazer atenção, uma espécie de um bônus, para os primeiros versículos, e o primeiro especial, onde fala que não creiais a todo o Espírito, mas provai os Espíritos. Muito importante, porque hoje em dia alguém chega e fala que teve uma revelação, uma visão, teve um sonho, ouviu dizer, e aí todo mundo tem que crer. Se não crê, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Não é assim, gente. A Bíblia fala, provai os Espíritos. Tá? Como é que você prova os Espíritos? Você prova pela palavra de Deus. Tá? Então alguém teve uma mensagem, teve um sonho, teve uma visão, teve um anjo apareceu e falou alguma coisa que é contrária ao que está na Bíblia, você está provando que não é de Deus. Tá? Mas enfim, esse não é o tema de hoje, bem que poderia ser, um dia talvez será, mas hoje nós vamos falar sobre o que nós lemos no versículo 4 de 1 João capítulo 4, que é justamente isso, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O tema de hoje vai ser Deus é maior. Simplesmente isso, Deus é maior. Sempre há no mundo recente e na história longínqua pessoas que se acham maiores ou iguais a Deus. O próprio Satanás, ele não começou a sua existência como Satanás, ele foi criado como anjo, um arcanjo, Lúcifer era o seu nome, até que ele decidiu ser igual, ser semelhante ao Altíssimo. Aí ele foi expulso do céu, perdeu a sua glória, se foi transformado em outra criatura, chamado Satanás, o diabo, a antiga serpente. Então, mas não é só no meio angelical que nós temos seres que querem se igualar ou serem superiores, maiores a Deus. Nos anos 60 temos vários exemplos. O boxeador Cassius Clay, que depois se converteu ao islamismo e mudou o nome para Muhammad Ali, ele se dizia ser maior do que Deus. Nós temos os Beatles, aquele grupo de música, também, nos anos 60, 70, etc. Um dos líderes, o John Lennon, falou que eles eram maiores do que Jesus. Se não me engano, pouco tempo depois, ele foi assassinado por um fã. Gente, fã assim eu não quero não, viu? Eu dispenso fã desse jeito assim, não quero ter nenhum fã na minha vida. Hoje em dia temos até certos políticos, eu não vou mencionar nomes, que se acham maiores, mais honestos do que Jesus Cristo. Não vou mencionar nomes, mas eu vou coçar o nariz assim desse jeito. Mas enfim, existe então no mundo pessoas que se acham maiores ou melhores do que Deus. A verdade é que ninguém é maior ou melhor do que Deus. Mas não só pessoas, mas não há situação maior que Deus não possa lidar. Deus continua sendo, sempre será o maior, o mais poderoso, o mais majestoso, o mais sublime, o mais exaltado, o mais superior, e não há, ou nunca houve, nada ou ninguém maior do que ele. Salmo 95, no versículo 3, porque o Senhor é Deus grande. O Senhor é Deus grande, é rei grande, é rei grande sobre todos os deuses. Aqui chama o Senhor, e essa palavra Senhor, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que o S, o E, o N, o H e o O é toda maiúscula. Sempre que você vê no Velho Testamento Senhor, tudo em maiúsculo, é porque é uma tradução direta do nome Jeová. Jeová. Jeová é traduzido como Senhor, todas as letras em maiúsculas. Então fala aqui que o Deus Jeová, ele é um Deus grande, ele é um rei grande sobre todos os deuses com D minúsculo. Então não existe um outro Deus maior do que o Deus Senhor Jeová. No Salmo 145, versículo 3,
Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. A grandeza de Deus, ele é tão grande, maior do que tudo, que a sua grandeza é inescrutável. O que quer dizer isso? É insondável, imensurável. Não tem como medir, não tem como pesar, não tem com o que comparar. Ela é a maior, inescrutível. Filipenses 2, versículo 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Todo joelho. Aqueles que estão na terra, aqueles que morreram, estão debaixo da terra. Houve um tempo antes da ressurreição de Cristo que debaixo da terra tinha gente salva também. Tem gente salva. Os salvos do Velho Testamento habitavam debaixo da terra. Com a ressurreição de Cristo, eles saíram de lá e foram para o céu. Hoje, debaixo da terra, só tem pessoas que morreram sem Cristo. Então, todo o joelho vai dobrar. De quem já viveu e morreu sem Cristo, está debaixo da terra. Quem está sobre a terra, aqueles que já morreram em Cristo, que estão no céu. Todo o joelho vai se dobrar perante Jesus. Por quê? Porque Deus é maior. Não tem ninguém. Jesus não vai dobrar o joelho para ninguém, porque não tem maior do que Ele. Ele é o maior de todos. Deus é o maior. Eu quero ver aqui, então, em nossas vidas, como isso pode ser aplicável. É muito bom ter esse conhecimento acadêmico, esse conhecimento na teoria, mas e na prática? Como que isso se traduz? Como se isso se aplica às nossas vidas? Então, olhe comigo para Filipenses 4 e versículo 19, onde diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso se traduz da seguinte maneira: Deus é maior, sim. Deus é grande, é. E Deus é maior do que as nossas necessidades. Deus é maior do que a sua, do que a minha necessidade. Não interessa a sua necessidade, não interessa que você esteja passando, necessitando, não interessa nada disso. Deus é maior. A Bíblia fala aqui que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá algumas das vossas necessidades. Várias das vossas necessidades. Não, todas. Todas. Não há uma excluída, não há uma que fica de fora. Bem claro. Não há necessidade que fica além do alcance de Deus. E a garantia é boa, não sou eu que garanto. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá. Então, não é o pastor que está dizendo, não é o pastor, não é de acordo com o meu poder, as minhas riquezas, que Deus vai suprir as suas necessidades. Deus vai suprir as suas necessidades de acordo com a riqueza dele. E não há limite para os seus recursos. Ele é o dono do céu e da terra, é o dono do gado em 1000 montanhas. Ele fez tudo, criou tudo, mantém tudo, sustém tudo. É segundo essa riqueza, é segundo esse poder que Deus vai suprir as nossas necessidades. Agora termina como esse versículo: por Cristo Jesus. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você lê um pouquinho antes desse versículo, ali está falando do que comer, onde dormir, o que beber, a roupa de vestir, tudo. Tudo isso é necessidade. Tudo isso são coisas que nós precisamos. E Deus vai suprir. Então não olhe para a sua necessidade, olhe para o seu Deus, que vai suprir as suas necessidades. Olhe comigo para Gênesis 18. Gênesis 18, versículo 14, nós vamos ver que Deus é maior do que os nossos problemas. Você tem problemas? Claro que você tem problemas. Sabe quem não tem problemas? O morto. Quem está morto não tem problema. Então, se tem problema, dê glória a Deus, se tem problema, é o sinal que você está vivo. Gênesis 18, versículo 14. Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. A história aqui, o contexto. Deus havia prometido para Abraão um filho. Sara já estava velha, já estava lá na casa dos 100 anos, e filho que é bom nada. Abraão, tentando dar uma ajuda para Deus, decidiu então adotar o seu sobrinho Ló como o seu herdeiro, talvez, e Deus falou: não é Ló. Inclusive, Deus falou: deixe a terra do seu pai, deixe sua parentela,
e vá-se embora para a terra que eu vou lhe mostrar. E Ló levou quem? Ló levou quem? Abraão levou quem? Levou Ló. Deveria ter levado? Não deveria ter levado. Levou, por quê? Porque ele não tinha filho. Imaginou que Ló seria o seu herdeiro. Só gerou confusão, muito dor de cabeça e não deu em nada. Aí Sara teve a brilhante ideia de emprestar Agar para Abraão ter um filho por ela. Aí nasceu Ismael. Deus falou, também ele não vai ser seu herdeiro. Então, na mente de Sara, na mente de Abraão, eles estavam, qual é Deus? Eu estou com 100 anos. Não era Ló, não era Ismael. E quando Deus falou, inclusive Sara riu. Ela falou, você está de brincadeira, né, Deus? E aí Deus fala justamente isso. Haveria coisa difícil ao Senhor? Ele falou, o tempo determinado eu tornarei por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E de fato ela teve um filho. De fato ela teve o filho Isaque. Mas o problema que eles tinham, eles precisavam ter um filho, e não tinham filho. Parece algo intransponível. Naquela época não tinha clínica de fertilidade, tratamento de fertilidade, não tinha nada disso. Ela tinha 100 anos, ele tinha 100 anos também. Mas isso não é problema para Deus, porque nada é difícil demais para o Senhor, porque Deus é maior. Deus é maior do que os nossos problemas. O Moisés estava entre o Mar Vermelho, na sua frente, penhascos dos lados, o exército egípcio em encalço. Eles tinham um problema, vão ser massacrados, vão ser destruídos, vão ser dizimados. Mas não, o Mar Vermelho não foi um problema algum em atravessar o Mar Vermelho a pé seco. Por quê? Porque Deus é maior. Eu te garanto que você não vai ter um problema como esse aqui de Moisés. Mas se tiver, Deus ainda é maior. Deus sempre é maior do que as nossas necessidades, do que os nossos problemas. A nação de Israel tinha um problema. Um filisteu chamado Golias estava ameaçando, zombando, blasfemando contra Deus, e todos tremiam e fugiam e se escondiam de Golias. Chegou Davi, um pequeno jovem, foi levar um lanche para os seus irmãos, e ele falou, quem é esse filisteu que está blasfemando contra o nome do Senhor? Ele falou, deixa que eu resolvo isso. E o pequeno Davi, um simples pastor de ovelhas, atacou, derrubou, matou, degolou Golias, o gigante. Tamanho não era problema. O pequeno tamanho de Davi, o grande tamanho de Golias, não era problema para Deus, porque Deus é maior. Deus não precisa que você seja um gigante. Deus não precisa que você seja forte. Deus não precisa que você seja talentoso, habilidoso. Deus simplesmente precisa que você confie nele, como Davi fez. Como Abrão e Sara quase fizeram. Deus é maior. Deus é maior, sempre Deus é maior. Josué, na batalha contra os inimigos, ele subiu no monte, a batalha rugia, eles estavam vencendo, os seus braços estavam cansados, o dia estava terminando e a batalha não estava acabando, eles não podiam deixar de exterminar o inimigo. Deus falou, não tem problema, eu vou parar o sol. História é essa, pastor? Deus parou o sol. Para quê? Para não anoitecer. Para quê? Para alongar o dia. Para quê? Para a batalha continuar e eles destruírem completamente os inimigos de Deus. Tempo não é problema para Deus. Anos atrás eu li um relato de um... Eu li um relato. Eu não tenho por que duvidar, mas o relato era de um cristão que trabalhava na NASA. Eles têm lá um supercomputador que calcula isso, aquilo outro, para ver os lugares dos planetas e o Sol e os movimentos, não sei o que mais. E o programa estava sempre um erro. E testaram o programa. Sabe qual era o erro? Estava faltando, dentro do programa dos cálculos, estava faltando, se eu não me engano, era 24 horas. Ou 12 horas, eu não lembro direito, mas estava faltando. Aí esse funcionário cientista, técnico que trabalhava na NASA, lembrou da escola dominical, uma aula que ele teve, em que ele lembrou dessa história, que Deus parou o sol. Claro que zombaram dele e acharam que o problema era no computador, era no programa, era no cálculo. Mas Deus parou o sol. Eu não acredito, eu acredito. Gente, eu acredito em tudo que a Bíblia fala. Eu acredito que a baleia engoliu Jonas, e se dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava também. Sabe por quê? Porque Deus é maior. Deus é maior, gente.
Falando em Jonas, a baleia engoliu Jonas. Tá, Jonas morreu. E depois Deus o ressuscitou. E, gente, Deus é maior. Muita gente fala, não, isso é impossível, pastor. E quantas pessoas voltaram dos mortos na Bíblia? Não são um, nem dois, nem três, nem quatro. Seria algo difícil demais para o Senhor? Não. Deus é maior do que os nossos problemas. Quando os problemas nos derrubam, é porque nós achamos que os nossos problemas são maiores do que o nosso Deus. E nos falta fé, e nos falta coragem, como faltou os exércitos que encaravam Golias. Eles viam o grande Golias, mas pela fé não viam que o seu Deus era maior. O pequeno Davi não. O pequeno Davi sabia que o seu Deus era maior do que gigante algum. E partiu para cima, dizendo, o meu Deus já me livrou do leão, o meu Deus já me livrou do urso, e vai me livrar desse filisteu, blasfemando contra o nome de Deus Jeová. E partiu para cima. Davi não viu problema nenhum, pelo fato que ele não era um soldado, era um jovem inexperiente, contra um soldado gigante, armado com capacete e couraça. E Davi não foi com nada. O rei Saul falou, coloca aqui meu capacete, coloca minha armadura, coloca minha espada. Davi colocou aquilo tudo e ficou tudo desengonçado, aquela coisa pesada. Falou, sabe uma coisa, rei? Fique com sua armadura, fique com o seu capacete. Eu vou com a minha funda. E lá foi Davi, sem ver problema nenhum. Porque Davi enxergava que Deus era maior. E nós precisamos enxergar que o nosso Deus é maior do que a nossa necessidade. Ele é maior do que os nossos problemas. Olha comigo para Gênesis 50, versículo 20. Onde lemos, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Qual é o pano de fundo desse texto? Aqui nós temos José do Egito. José do Egito, podemos dizer, estava no fundo do poço. Aqui não, aqui ele já não estava no fundo do poço, ele estava na boca do poço. Mas ele chegou no fundo do poço. Ele chegou no fracasso total na sua vida. Deus é maior do que os nossos fracassos. Ele fracassou não por culpa dele. Mas ele fracassou, ele estava fracassado, ele se encontrou escravo, vendido, como escravo pelos seus próprios irmãos. Ele se encontrou preso injustamente, acusado injustamente. Ele se encontrou esquecido por todos, e inclusive por colegas de cadeia, em que ele interpretou o sonho de um, e ele falou, quando eu sair daqui, lembre de mim, eu vou lembrar de você. Esqueceram de Davi. Esqueceu de Davi, e Davi ficou preso, esquecido de tudo, esquecido de todos, um escravo falsamente acusado, aprisionado, sem esperança no fundo do poço. Até que aquele homem que ele tinha ajudado, aquele homem que havia sido libertado, aquele homem que havia esquecido dele, lembrou de José certo dia, quando o faraó teve um sonho que ninguém sabia interpretar. E ele falou, grande faraó, quando eu estava preso, tinha um homem lá dentro que interpretou os meus sonhos. O faraó falou, traga ele aqui. O resto da história vocês conhecem. Você pode estar no fundo do poço, fracassado, derrotado, sem esperança, esquecido, mas Deus pode tirar você do poço, porque Deus é maior do que os nossos fracassos. Adão, Davi, Salomão, Saulo, Pedro ou Paulo, tantos outros nomes que eu posso dizer, pessoas que fracassaram. Mas Deus os usou. Deus sempre tem um plano A, um plano B. Eu falei isso outro dia, vai até XYZ e começa de novo. A1, A2, A3, A4 e vai-se embora. Deus sempre tem um plano. Deus sempre pode transformar um fracasso em vitória. Deus é maior do que os nossos fracassos. Deus é maior do que os nossos fracassos. Olha comigo para Mateus capítulo 11 esta noite.
Deus é maior do que as nossas necessidades, Deus é maior do que os nossos problemas, Deus é maior do que os nossos fracassos e Deus é maior do que as nossas tristezas. Tristezas. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansado e oprimido. Acho que isso é a figura, o retrato de alguém triste. Está oprimido. Oprimido quer dizer esmagado, pressionado. Alguma coisa está te oprimindo, te entristecendo tanto, que aquilo lhe cansa, aquilo lhe tira o fôlego, aquilo lhe tira a alegria de viver. Você está apertado. Mal consegue respirar. Pois é. Deus pode aliviar. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Muitas de nossas tristezas, não todas, mas muitas, são devido ao nosso pecado e rebelião. Não todas, algumas tristezas vêm de graça. A gente entra de gaiato, como diz a história. Não foi culpa nossa, não foi responsabilidade nossa, mas isso não traz alívio nenhum. O fato que você está sofrendo por um problema que você não causou, isso não traz alívio nenhum. Sofrimento é o mesmo. Mas quando estamos cansados e oprimidos, só existe um lugar, uma pessoa, uma fonte para encontrar alívio de verdade. Não corra para o mundo buscando alívio. Muita gente que está triste e oprimido, cansado, vai para o mundo. Vai para o libertimento do mundo, vai para a imoralidade do mundo, vai para os prazeres do mundo, achando que lá vão encontrar alívio. Não vão. Você estará apenas jogando a sujeira embaixo do tapete. Mas não vai ter alívio nenhum. Por isso que quem entra nesse caminho de buscar alívio nas coisas do mundo, só torna o problema pior, e pior, e pior, e pior, e inflando, é mais cansaço, é mais opressão. Quem começa buscando alívio nas bebidas e nas drogas, o que acontece? Aliviam e param? Não. Vão sempre querer mais e mais e mais e mais e mais. Você procura alívio no mundo de riqueza, sucesso, amigos e festas. Você sempre vai querer mais e mais e mais. Por quê? Porque não alivia. Não satisfaz. E você entra no caminho de autodestruição. E o caminho de vida e alívio é Cristo. Porque Ele é maior. Essas outras coisas não são maiores que os nossos problemas. Essas outras coisas são os nossos problemas. E você jogar gasolina no fogo, você jogar lenha na fogueira, não vai resolver o seu problema, que é efetivamente o que o mundo faz. Está cansado, está oprimido, eles jogam pecado, jogam carne, jogam mundanismo, jogam imoralidade, jogam drogas, álcool. Isso não vai resolver o problema, isso é o problema. É lenha na fogueira, é gasolina no fogo, não vai resolver nada. Vinde a mim, Jesus falou, vinde a mim. Deus transforma a tristeza em alegria. Venha a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isaías 61, versículo 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Deus quer ser glorificado, transformando a nossa tristeza, a nossa angústia, o nosso sofrimento em alegria, em gozo, em prazer. Para a glória dEle. Mas para isso nós temos que ir a Ele. Vinde a mim! Ah, quero não. Então não vinde a mim, fique aí na sua tristeza, fique aí jogando lenha na sua fogueira, fique aí jogando gasolina no seu fogo, fique. Deus fala, vem a mim. Vem a mim!
que eu vou tirar a cinza e vou lhe dar glória. Eu vou tirar a sua tristeza e lhe dar óleo de gozo. Eu vou tirar o seu espírito angustiado e vou lhe dar um espírito de louvor, para que sejam chamados árvores de justiça. Olha que interessante. Deus quer tirar a nossa tristeza para que possamos ser árvores de justiça. Qual o fruto da árvore de justiça? É o mesmo fruto da árvore de manga. O pé de manga dá o quê? Dá manga. O pé de caju dá o quê? Dá caju. O pé de justiça dá o quê? Justiça. É muito mais difícil eu e você vivemos uma vida de justiça, de retidão, de hombridade perante Deus, se estamos oprimidos e tristes, fracos e abatidos, e Deus fala: venha a mim, que eu vou resolver a sua angústia, eu vou resolver a sua tristeza, e você será uma árvore de justiça, você vai dar frutos de justiça, para a minha glória. Quero não. Deus está dando a solução para o problema, sabe por quê? Porque Ele é maior. Ele é maior do que a nossa tristeza, Ele é maior do que nossos problemas, Ele é maior do que as nossas necessidades. Deus é maior. E quando que o povo de Deus vai começar a não só entender, mas viver isso? A confiar nisso. Olhe comigo para Isaías, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: vinde então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Deus é maior do que nossos pecados. Não há pecado. Não há pecado grande demais que Deus não possa perdoar, cobrir e purificar. Não há. Não inventaram esse pecado. E nem nunca vou inventar. Não interessa que ele seja vermelho como escarlata, não interessa o que for. Deus vai transformar. Deus vai perdoar. Deus vai justificar. Se você for a Ele, nas condições dEle. Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Sabe o que é incrível? Você chegar para Deus e falar: Deus, me perdoe desse meu pecado. Deus fala: que pecado? É o pecado, Deus. Estou sabendo não. Mas o Senhor é onisciente. Eu sei, mas esqueci. Sei não. Mas Deus, foi um pecado horrível, Deus. Foi um pecado que me tira a paz, me tira o juízo, Deus. Mas eu não sei o que você está falando. Eu esqueci. Eu apaguei. Hebreus 10:12. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Deus escolhe se esquecer. Jamais lembrarei. Uma vez que você é salvo, e você é salvo uma vez, Deus apaga e esquece. Deus não lida conosco de acordo com o nosso pecado. Porque Deus é maior. Deus é maior. O Salmo 103, versículo 12. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quando você se torna uma nova criatura, os seus pecados literalmente se evaporam perante Deus. Deus olha para você e para mim como se nós tivéssemos a justiça de Cristo. Não se engane, você e eu, nós não temos. Mas Deus olha para nós como se nós tivéssemos. Tudo aquilo que a gente fez é colocado na conta de Cristo.
é cravado na cruz. Acabou. É por isso, e somente isso, que nós podemos ter a certeza que estamos indo para o céu. Não é porque é batizado, vem para a igreja, faz aquilo, não fez aquilo, faz aquilo outro. Com certeza. Deve vir para a igreja, deve ser batizado, deve fazer certas coisas, deve deixar de fazer outras coisas. Mas nada disso apaga um mísero pecado. Deus fala, esqueci. Se alguém ouve isso e está pensando no coração, oba! Beleza! Então posso pecar à vontade. Bom, se esse é o sentimento que você tem depois de ouvir o que eu acabei de falar, se eu acabei de falar, não lhe constrange a deixar para trás os pecados, a combater a iniquidade, a ter uma profunda gratidão e um senso de majestade de Deus, então sabe o que acontece? Eu acho que você não é salvo. Sinceramente, se alguém ouve isso, se alguém que é salvo ouve isso e fala, oba! Temporada do pecado, eu posso pecar, fazer, pintar, bordar, que eu vou para o céu, porque Deus nem lembra mais de nada, então eu vou meter o pé na jaca, chutar o pau da barraca, oba! Se essa é a sua atitude, eu me perguntaria, eu sou salvo? Sinceramente, se você acha que a graça de Deus é uma licença, é um cheque branco para pecar, eu não sei o que dizer. Só isso. Cheque, examine e verifique a sua salvação. Porque isso não é coisa de Deus. Eu aconselho, para entender direito essa questão do perdão e do pecado, assistir a série que fizemos um tempo atrás sobre perdão. Os tipos de perdão que tem, os tipos de pecado que tem, qual área influi. Não vou entrar nessa questão agora, senão a gente vai sair daqui domingo que vem, tá? Mas vão lá, vão no canal da igreja, procure playlist lá, está lá, um playlist de perdão, e se atualize, aprenda, se eduque sobre isso. Mas a graça de Deus é maravilhosa, e ela vem através do sangue de Cristo, porque Deus é maior do que os nossos pecados. Último ponto esta noite. Olhe comigo para Romanos 6, versículo 23. Deus é maior. Ele é maior do que as nossas necessidades. Ele é maior do que os nossos problemas. Ele é maior do que os nossos fracassos. Ele é maior do que as nossas tristezas. Ele é maior do que o nosso pecado. E Ele é maior do que a morte. Deus é maior do que a morte. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez a palavra mais crucial nesse versículo é a palavra mas. O salário do pecado é morte, mas, tem um mais. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que eu e você merecemos, o que todo ser humano merece, é a morte física e a morte espiritual. A morte física, a maioria não vai escapar. Pastor, quem vai escapar da morte física? Os que estiverem na terra quando houver o arrebatamento. Quem estiver na terra, no dia do arrebatamento, não vai morrer fisicamente. Num piscar de olhos, o seu corpo vai ser transformado. Mas quem já morreu, já passou pela morte física. A morte espiritual é o inferno, o lago de fogo. Quando alguém morre fisicamente, sem Cristo, sem salvação, sem evangelho, eles vão para o inferno. É a triste realidade, é o salário do pecado. Deus não quer isso. Deus quer que todos se salvem. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O inferno é um lugar preparado por Deus para o diabo e os seus anjos. O céu é um lugar preparado por Deus para os salvos, que aceitou Cristo.
Deus preparou o céu para nós e preparou o inferno para o diabo. Mas é para o inferno que os humanos sem Cristo vão quando morrem. E ficarão no inferno que hoje é embaixo da terra. Lugar de fogo, de sofrimento, de trevas, de pranto, ranger de dentes. Eles sairão de lá em aproximadamente 1000 anos e um pouquinho mais. No final do milênio, eles serão retirados. E eles serão retirados do inferno e passarão para o tribunal do trono branco, onde todos os condenados irão receber sua condenação e serão lançados no lago de fogo. Por isso que no Apocalipse, quando fala, e a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Não é, inferno não é o lago de fogo? Não, inferno é debaixo do chão, centro da terra, lago de fogo não é. Provavelmente, a minha opinião, baseada na Bíblia, é que é um planeta, um sol, por exemplo, é um planeta, um lago de fogo. Mas é outro lugar, distinto do inferno. Ele não fala o que é, a minha opinião é essa. Mas o inferno é um lugar, lago de fogo é outra coisa, uma coisa, nada a ver com a outra. Por isso, quando você lê em Apocalipse, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, você fica, o inferno foi lançado no inferno? Não, o inferno foi lançado no lago de fogo. E essas pessoas que morreram sem Cristo, que tiveram morte espiritual, vão por um breve tempo sair do inferno, serão julgados no tribunal do grande trono branco e serão lançados no lago de fogo para toda a eternidade. Deus não quer isso. Deus quer você e eu no céu. Deus mandou o seu Filho para viver uma vida perfeita, que é o preço, a condição, o requisito para ir para o céu. E como nós não temos tal vida, nós não temos tal justiça, então precisou alguém vir, alguém justo, alguém santo, alguém inocente, que estava disposto a dar, deitar, sacrificar a sua vida por nós. E foi isso que Jesus fez. Se você algum dia aceitou isso, eu aceitei isso no dia 21 de julho de 1991, eu nasci de novo, recebi salvação, meu espírito foi vivificado, eu recebi a vida eterna. Pronto. Eu posso até um dia sofrer a morte física, mas eu jamais sofrerei a morte eterna. Porque Deus é maior do que a morte. Mas de pouco adianta Deus ser maior do que a morte, se nós não aceitarmos esse dom gratuito que Ele está dando, de vida eterna. Apocalipse 1, versículo 8. E o que vivo e foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Isso que é Jesus falando. Ele falou que ele está vivo, que foi morto, mas aqui estou vivo para sempre. E fala que ele tem as chaves da morte e do inferno. Deus tem as chaves da morte. Ele tranca e ele abre. Comigo e com muitos aqui, eu imagino, Deus destrancou a morte espiritual. Não mais nos detém. Jesus na cruz foi morto, morreu. Mas como ele não tinha pecado, a morte não pôde detê-lo, segurá-lo. E 3 dias depois, ele ressuscitou. Ele voltou. Porque a morte não tinha poder sobre ele. Porque ele é maior do que a morte. Eu e você, quando morrer, nós vamos ficar mortos. Por quê? Porque nós temos pecado. Nós não somos maior do que o pecado. Nós não somos maior do que a morte. Deus é maior do que o pecado. Deus é maior do que a morte. Ele detém as chaves da morte e do inferno. Deus é maior do que a morte física e espiritual. Deus envolveu a morte física para muitas pessoas, muitos filhos, muitas crianças. Falamos sobre Jonas e tantos outros que morreram. E Deus devolveu a vida. Por quê? Porque Deus é maior do que a morte. Deus é maior. Quero terminar com Efésios 30. Efésios 30. Quem achar Efésios 30, eu vou te dar R$1 milhão, tá bom? Efésios 3. Ainda bem que eu não vi ninguém abrindo a Bíblia procurando Efésios 30 para ganhar o prêmio, tá? Eu fiquei muito contente com isso. Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos,
segundo o poder que em nós opera. Deus é maior. E o poder de Deus opera em nós. Esse em quer dizer dentro. Você é salvo, o poder de Deus opera dentro de você. Agora tem aqui, eu quero dar uma ideia que está dizendo aqui. Pense em alguma coisa. Imagine alguma coisa assim que você quer muito. Pois é. Aqui fala que Deus é poderoso para fazer tudo o que você pensar. Tudo que você imaginar. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. São 1, 2, 3, 4 superlativos. Muito mais abundantemente além. É impossível pensarmos em algo que Deus é incapaz de fazer. Sabe por quê? Porque Deus tudo pode. Ai, o meu problema! Deus é maior. Ai, mas a minha vida está fracassada, está complicada. Deus é maior. Ai, meu pecado, Deus é maior. Eu tenho muitas necessidades, Deus é maior. Muito mais além, abundantemente, do que podeis pedir ou pensar, Deus é maior. Esse poder opera em mim e em você. Está na hora do povo de Deus ligar esse poder. Entender que tem um poder a ser ligado. Um tá bonzinho aqui com ar-condicionado? Alguém está com calor? Frio. Ninguém está com frio? Frio. Tem alguém com frio? Pois é. Agora, sabe por que está tão maravilhoso aqui dentro? Porque o ar-condicionado está o quê? Ligado. Tem muito crente que vive no calor. Não está claro aqui, gente? Sabe o que está claro? As luzes estão ligadas, acesas. Tem muito crente que vive no escuro, no calor, angustiado, agoniado, aperreado. Por quê? Porque não acendeu as luzes, não ligou o ar-condicionado. E estava lá o tempo todo. A conta estava inclusive paga. A conta foi paga. Jesus já morreu, ressuscitou. Você já tem o poder dele que opera em vós. Basta acender o poder. Para ele fazer muito mais abundantemente, mais além daquilo que você pode pensar ou pedir. E tem muita gente no escuro e no calor. Que trágico, que desperdício, que tristeza. Viver uma vida sem ter esse poder operando em nós. Viver uma vida derrotado pelo pecado, pelo mundo, pelas circunstâncias, pela carne, fracassado, espiritualmente infértil. Esse poder opera em nós, é só ligar. É tão simples quando ir lá atrás no interruptor e fazer assim, ó. O ar-condicionado. Gostaram do tique do pio? Pois é, eu treinei muito hoje à tarde para deixar bem certinho. É só reconhecermos. Agora, se alguém entra aqui, rapaz, como é que liga a luz? Cadê a luz? Está escuro, cadê a luz? Até encontrar um interruptor, é onde? É aqui, é ali. É... Cadê o controle? Quem escondeu o controle? O mundo vive assim. O mundo vive no escuro e nas trevas, sem saber aonde está a solução. O mundo vive no mundo, buscando no mundo os problemas, resolver os problemas que o mundo cria. Por quê? Eles estão nas trevas sem saber. Que tolice um crente ir atrás do mundo, seguir o mundo, viver como o mundo, buscando soluções que o próprio mundo criou. Quando Jesus fala, vinde a mim. Vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus fala, eu quero transformar o seu espírito de angústia em gozo, sua tristeza em alegria. Eu quero lhe fazer o quê? Para que tudo isso? Para que sejais árvores de justiça, para a glória dele. Pense nisso. Você está triste, sobrecarregado, desanimado, cheio de problemas, fracassado?
tentado. Deus é maior. Deus é maior do que todas essas coisas. Deus é mais forte, Deus é mais poderoso, Deus é maior. E Deus lhe ama. E Deus quer fazer isso para você. Mas nós precisamos o quê? Vinde a mim. Nós temos que ir para Ele.